Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um Aldeia Cast aqui no canal da Aldeia Criativa no YouTube. Lembrando sempre que o Aldeia Cast é uma iniciativa aqui da Aldeia Criativa Produções. E no dia de hoje a gente vai falar sobre saúde, bem-estar, esporte, nutrição e suplementação. Né, Antônio? Isso mesmo. E eu queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Rogério Gomes. Ele é educador físico e professor de educação física na Sociedade Esportiva São Joanense, né? E nutricionista clínico e esportivo. E eu também quero agradecer ao nosso parceiro desse podcast, do Aldeia Cast, que é a Profit. Mandando um abraço para o nosso amigo Paulo e para o Robson, da Profit, toda a equipe da Profit, que está apoiando o nosso Aldeia Cast. Obrigado, Rogério, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui, falando um assunto que é a minha paixão, né? Esporte e saúde aí. E não tem como ter saúde se não praticar esporte e não tiver uma boa alimentação. É isso aí, Rogério. Então, assim, a gente queria conhecer um pouco mais você, né? Fala pra gente de onde você é, quando você se interessou pela carreira, né, de educação física, né, digamos. Olha, educação física acho que foi uma paixão de criança, assim. Eu cresci num bairro pobre, né, no DR, e existe um ensinamento grande que falava o seguinte: você tem que ir para a igreja e para o esporte. Pessoas que praticam esporte tiram as pessoas das drogas. Na verdade, hoje, estudando muito, eu vejo que é a grande concorrência. E foi isso que aconteceu. Então, eu sempre gostei do esporte. Quando era moleque, tinha lá jogo de futebol de botão. Tava eu lá. Futebol. Eu tinha 1,5 m, vai ter aula de basquete. Tava eu lá participando. Aula de vôlei. Tava eu lá participando. Natação, estava lá participando, atletismo, participando. Então, foi criando uma paixão por esporte. Uhum. E aí eu acabava me espelhando em alguns professores. Então, eu sempre relato isso, que eu tinha um professor no ensino fundamental aí, o professor Zanetti. O professor Zanetti era o espelho pra gente, era bravo, chato, mas você olhava pro Zanetti e falava assim, puta, esse cara é um paizão. Esse cara muda a vida das pessoas. Então, a grande motivação, o espelho era esse. E quando surgiu a faculdade, eu tinha uma dificuldade de estudar em outras cidades que não tinha. Quando abriu a educação física em São João da Boa Vista, eu falei assim, tá aí o que eu vou estudar. E uma coisa bem interessante, eu tinha um emprego, meu ex-patrão queria que eu fizesse ou administração ou direito. Nossa. Eu fui na faculdade, na época, na Unifeob, fiz o vestibular para Direito e tinha a segunda opção, administração, passei. Depois eu fui na Unify, na época, e fiz para Educação Física e passei. Quando passou um tempo, ele falou assim, passou no vestibular? Eu falei assim, passei. Qual você escolheu? Você vai fazer Direito? Eu falei, não, eu vou fazer Educação Física. Aí ele me deu uma benção e me mandou embora. Então, assim, sua paixão por esporte foi desde sua infância, né? E o que a gente fala, né? Os professores sempre são um espelho, um reflexo, né? É isso que eu ia falar, né? Às vezes as pessoas não têm, assim, essa ideia do que o professor pode fazer na vida das pessoas, né? Com certeza. Inclusive, eu falo muito, eu fui professor universitário, tem alguns estagiários que trabalham com a gente. Eu falo assim, você gosta de gente? Educação física é gostar de pessoas. E a ferramenta é o esporte. A ferramenta, tanto na educação física, hoje na nutrição, um é o esporte, o outro é a alimentação. Está podendo ajudar as pessoas, é gostar de gente. Gostar de estar ali, de poder mudar um pouquinho a vida de uma pessoa. Então, hoje mesmo, chegou uma aluna lá no clube, lá com a dor no joelho. Eu não ia vir, estou com a dor no joelho. Eu falei, como é que é essa dor? Eu falo que você tem que estar sempre estudando para você estar aprendendo, porque cada dia é uma surpresa. Uma dor, não consigo esticar a perna. Eu falei, como aconteceu? De dormir, não sei o que tem. Eu fiz uma pergunta para ela. À noite, você acordou encolhida, com muito frio? Eu falei, várias vezes. Eu tenho mania de virar na cama e o cobertor cai. Caiu. Dito e feito. Eu falei, aí você está com uma tensão na banda iliotibial, que é uma face, um tendão que atravessa a lateral.
da coxa e o joelho. Eu falei, vou te passar uns alongamentos. Nossa, essa mulher saiu de lá, falou, sumiu a dor, o que você fez? Eu falei, o meu remédio aqui é o exercício. Você só fez o exercício, você devia estar fazendo mais. Então, dela sair tão agradecida comigo, aquilo valeu meu dia. Não dá para você ajudar todos, mas aquela porcentagem que você consegue ajudar, já vale a pena. E isso encaixa muito na próxima pergunta, né? A importância de exercício físico, né, na vida das pessoas de uma forma geral, né? Hoje, para você ter uma ideia, os estudos já vêm batendo muito em cima disso. O quanto que a pessoa precisa fazer de exercício físico. Na verdade, ela precisa estar fazendo exercício físico pelo menos 300 minutos. Já estamos ampliando para 500 a 600 minutos por semana. Por semana? Por semana, no mínimo. Dividindo. Pode ser dividido. Além disso, ela deveria dar, que a gente relatava, 3.000 passos por dia. Hoje a gente já fala de 8.000 passos por dia. Por quê? Fazendo isso, o exercício ele vai não só melhorar a saúde física, mental, mas também o exercício físico ele pode te ajudar na parte espiritual e na parte social. Então, ele complementa o que a gente chama de saúde, porque saúde não é só a ausência de doença, é todo o bem-estar físico, psíquico, social. E hoje a gente põe esse lado espiritual. Então, o esporte ele vem contribuir com isso. E a grande pergunta que a gente faz é qual esporte promove isso? Aquele que você vai conseguir praticar continuamente, constantemente. Então, se você gosta de ciclismo, o outro gosta de futebol, o outro gosta de musculação, vai praticar o esporte que você gosta. Eu acho que isso é muito importante, né? Para garantir essa longevidade da prática, né? Garantir a longevidade, com certeza. E o que importa é isso. Existe também os exercícios complementares. Hoje a gente chama a musculação para muitos aí no meio esportivo como um exercício complementar. Então a musculação ela pode ser complementar para você que gosta de correr. Pode ser complementar para o Eriton que gosta de pedalar. Pode ser complementar para o nadador. Pode ser complementar para aquele senhorzinho que só busca saúde, que ele precisa ficar mais forte para quê? Para andar dentro de casa e não enroscar o pé no tapete, no chinelo, ou mesmo no próprio piso e acabar caindo, tendo uma queda e tendo uma fratura. Então, hoje, existe modalidade para todo tipo. Basta a pessoa buscar alguma coisa que ele queira e goste. E no caso, você comentou, né? Obviamente é bom pro corpo, né? Pro físico. Essa parte mental, né, do exercício, né? O que o exercício físico reflete na mente da pessoa, né? No pensamento, enfim. O que... Hoje, devido ao nível de estresse, as pessoas hoje têm ausência e pouca liberação de alguns hormônios. A serotonina, que é um hormônio do bem-estar, ela precisa de uma endorfina, ela precisa de uma dopamina. E tudo isso o exercício acaba promovendo. Então, a gente atenta muito à serotonina. Hoje, as pessoas não têm uma liberação de serotonina. Então, aquele bem-estar. Acho que todas as pessoas que já praticaram algum esporte, tem dia que vamos dar um exemplo num dia frio, como semana passada, essa semana que a gente está passando um dia frio. Você acorda no frio e fala assim, nossa, por que acordei? Eu não vou fazer. Basta você começar e alguns minutos você começa a ter essa liberação e o teu cérebro fala assim, que coisa boa que eu fiz. Quando você termina a atividade física, a descarga dessa endorfina e dessa serotonina é tão grande que você fala assim, nossa, que coisa boa que eu fiz. E isso se promove muito tempo. Devido ao grande nível de estresse, a serotonina, que é um hormônio muito importante, grande parte dela é produzida no intestino. E as pessoas sofrem muito com essa liberação no intestino. Por quê? Ela também acaba sendo um pouquinho antagônica do cortisol. E a gente vive com o cortisol alto hoje. Então, o nível de estresse altíssimo. Muito alto.
Então, eu tenho que diminuir e controlar esse nível de estresse. Nada melhor que você fazer um exercício físico. Inclusive, algumas pessoas fazem o exercício físico de manhã, tem essa liberação da serotonina em nível cerebral, consegue trabalhar melhor, ser mais produtivo. Algumas pessoas fazem no final do dia, conseguem dormir melhor. E detalhe, um estudo bem interessante, pessoas que praticam exercício físico conseguem ser mais seletivo durante as alimentações. Então, ele tem uma seletividade alimentar melhor. Ele acaba automaticamente procurando alguns alimentos que vão ser benéficos para ele, evitando comer tanta coisas que não vão trazer benefícios aí. Sendo um exemplo de forma prática, né? Tem um mínimo de exercício. Um exemplo, eu quero fazer uma caminhada. Eu preciso caminhar 5 km, 10 km, 2 quarteirão, ou vou andar de bicicleta. É claro que vai ao nível de cada pessoa também ali, né? Mas uma pessoa que é sedentária, como que ela pode... O esporte, assim, tanto o exercício físico, antes de chegar nessa pergunta, tem uma diferença de exercício físico, que ele é planejado, e atividade física, que é tudo, atividade física é todo aquele movimento que eu pratico, que eu aumento o meu gasto energético acima do meu repouso. Então, se eu sair daqui a pé e for para minha casa, é uma atividade física. Então, hoje a gente está carente nessa atividade física, e tem um exercício físico. O exercício físico ele tem que ser planejado. E aí, o exercício físico ele tem alguns princípios, que é a individualidade biológica, que é muito importante. Então, o nível de atividade. E aí, além disso, eu preciso pensar que eu tenho volume, que é a quantidade, intensidade, que é a velocidade. Eu tenho densidade, que são alguns intervalos entre o exercício e outro. Então, para o exercício ter um efeito, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 15 minutos de atividade. Então, se eu pegar e falar assim, vou fazer um exercício que fizer 2, 3 minutos, é muito pouco. Então, tem alguns métodos que eu trabalho, que a gente chama de HIIT, que é alta intensidade, mas ele tem um volume tanto, que acaba dando pelo menos 15 minutos. Aí vem aquela pergunta que você pôs no meio. Quanto que eu vou aguentar? O mínimo, eu sei que é pelo menos 15 minutos. O meu volume maior, minha quantidade que eu vou aguentar, vai depender muito do meu condicionamento físico. E também da minha modalidade. Porque a modalidade, ela vai muito da intensidade. Então, na musculação, se eu pôr um peso muito pesado, eu vou conseguir fazer, por um exemplo, 6 repetições. Para mim fazer entre 6 a 10, vou ter que diminuir o peso, vou diminuir a carga. Diminuindo a carga, eu consigo fazer mais volume. Para fazer um pouquinho mais de repetições, se eu quero um trabalho de resistência, eu vou ter que pôr uma carga menor. Então, isso também vai variando, que é o volume e a intensidade vão constantemente sendo equilibrada durante o planejamento e durante o esporte. Se eu vou caminhar, eu consigo um tempo muito maior. Caminhando, eu consigo manter em atividade 1 hora constantemente. Agora, e se eu for correr? Eu não consigo correr mais de 10 minutos, 20 minutos. Às vezes tem que planejar, né? Tem que planejar. Muita gente quebra nas corridas, inclusive vai ter algumas corridas na nossa cidade aí, muitas pessoas quebram na corrida, no ciclismo mesmo, sai numa velocidade muito forte, e aí o que acontece? Tem alteração do metabolismo, não consegue sustentar aquele nível, não tem uma condição física ainda, ou está no nível preparado para sustentar aquela velocidade, aquela intensidade, acaba fazendo o quê? Tem que diminuir a velocidade, acaba quebrando, como a gente diz aí. Então, da boca branca. Por isso. Quando não cai a glicemia da boca branca. Mas eu acho que é por isso que é importante ter o aconselhamento, né, e o apoio de um profissional da área, né? Sim. Porque para você ter você passar o que você quer e para o profissional te passar o que você precisa fazer, né? Para atingir aquele objetivo, né? Atingir aquele objetivo e estar preparado também, né? A gente sempre dá o exemplo. Você vai eu vou daqui na Prata. Eu consigo ir daqui na Prata pedalando a 25 de média. Se eu for subir para o Pico do Gavião, vou ter que ter consciência que eu vou ter que diminuir a minha velocidade. Se eu for tentar manter os 25,
eu vou mudar o metabolismo. E aí que acontece muitas vezes também, que a gente sempre alerta para o esporte tem que ser planejado. A diferença do exercício físico da atividade. Quando eu saio para o exercício físico, se eu planejei, eu vou pensar na minha alimentação no dia anterior, que é muito importante. A gente acha que... Eu vejo o pessoal falando assim, meu pré-treino. Gente, pré-treino é tudo que antecede o teu treino. Às vezes o melhor pré-treino é o que você comeu ontem, não o que você comeu hoje. Aí eu tenho que pensar no meu pós-treino. Por quê? O pós-treino é importante para mim estar alimentando para recuperar para o meu próximo treino. Meu pós-treino é o meu pré-treino seguinte. Então, isso é muito importante, ter esse planejamento para as pessoas se alimentarem legal. Se eu vou fazer uma atividade até 1 hora, eu não preciso levar nada para mim se alimentar. Talvez, se eu for fazer uma atividade um pouquinho mais longa, eu vou precisar ficar esperto com alguma comida. Então, no futebol hoje, é normal você ver no intervalo o pessoal tomando isotônico. Você vê lá, terminou, os caras já estão lá com isotônico. Chega no vestiário, o cara pesa o atleta, o jogador, vê quanto que ele perdeu de água, você vai tentar tomar isso de água. E toma entre água isotônico. No basquete é normal. No basquete, muito tempo, os grandes clubes, as grandes equipes de basquete eram patrocinadas pela Gatorade. Você olhava aqueles galãozão bonito da Gatorade lá, que o cara chegava lá... bolsas também, as bolsinhas, tudo própria. Porque o cara chegava, gastava tanto e acabava suplementando ali com isotônico. Então é muito importante esse planejamento. E você entrou num ponto muito importante aí, né? A questão de nutrição, né? Até você, uma pergunta assim, de educador físico, né? Quando entrou a ideia, assim, vou ser nutricionista, como que surgiu isso? Nossa. Eu vou falar assim, eu vou oferecer um combo para os meus... Essa história foi bem longa. Eu tinha um aluno, e na época eu participava do grupo de estudo da Unicamp. Eu tinha acabado de me formar em ciências do treinamento do triatlon, porque eu sempre fui assim, se eu vou para uma área, eu gosto de estudar a área primeiro, aprender, para depois ir lá e aplicar. E foi uma coisa bem interessante. Tinha mandado um aluno para o nutricionista. Ele falou assim, nossa senhora, tá difícil nutrição, não acho. Nutricionista em São João não tem vaga. Ainda brinquei com ele. Falei, João, estava no congresso na Unicamp e o curso que mais cresceu foi nutrição. Eu estou até com vontade de fazer nutrição, cara. Isso foi em 2015. Quando lançou a nutrição na FEOB 2019... eu fiquei interessado, falei, nossa, nutrição. Cheguei no reitor da Unifeob, no João, perguntei pro João, falei, João, como é que tá o curso de nutrição? Falei, tá legal, cara, foi bem visto, 50 e poucas pessoas. Ele pegou para mim, você tem vontade, por que você não faz? Eu falei assim, João, é meu sonho. Porque eu gosto, vejo que tem muito profissional aí que ficam indicando o que a pessoa tem que tomar, comer sem entender. Eu acho isso falta de ética. Meu sonho é fazer nutrição, só não faço porque eu não tenho tanta... Estou sem tempo. Aí eu brinquei com ele, falei assim, tempo a gente arruma quando a gente quer. Isso é verdade. Quando você tem propósito, você arruma. Eu falei assim, não tem tempo. Ultimamente eu falei assim, comecei com você, não tem dinheiro. Eu falei assim, eu não mandei você pagar, eu mandei você fazer. Opa, vamos dar onde que eu... Falei, depois a gente troca serviço e você vai lá e faz o curso. Eu acho que você vai ter muito a agregar valor no curso. Falou, ele pegou e não chegou na casa, já estava com os documentos tudo lá, estava indo lá para a Unifeob lá, já no mesmo dia com os documentos. Você precisa ir atrás do documento do teu ensino médio. Eu fui ensino médio. Aí eu peguei, fui embora e para achar o ensino médio. Estudei na escola de comércio fechada. Não tem mais. Fui lá, o cara chegou lá, não achava o documento. E procura no negócio, arquivo morto, e vai daqui, vai dali. Não achava, vou em casa, procuro, vou na casa dos meus pais, né? Porque para ver se tinha algum documento. Desde a época da faculdade, fui até na primeira faculdade ver se tinha algum documento, já não tinha mais nada. E no ensino médio, falei, nossa, eu tenho comprovado, já tem outra faculdade. Não, a gente precisa do ensino médio. Mas quando você tem propósito, vai indo, acho que essas dificuldades é justamente para
provar para ver se você quer. Então foi acabou sendo um desafio muito legal. E no começo você sonhava assim, falava assim, nossa, vai conciliar. Depois eu acabei apaixonando um pouquinho para nutrição. Nutrição é uma profissão tão fantástica que, na verdade, você cura as pessoas através de uma coisa tão simples, que é o alimento. Você muda a vida das pessoas fazendo uma regressão do que os avós dela faziam. Inclusive, é o tema do livro que eu estou escrevendo, que é Cuide da sua saúde se alimentando como seus avós. Por quê? A gente perdeu a origem da alimentação. E, na verdade, o nome dieta vem de rotina. A gente não tem mais rotina para comer. A gente não tem mais aqueles hábitos que os nossos avós, bisavós tinham quando comia, que era aquele respeito na hora de sentar na mesa. Então, sentava na mesa, ninguém conversava. Hoje, estudando nutrição, estudando sobre essa importância da parte nutricional, eu vejo essa importância que tem. Um momento de agradecer pela comida. E é por isso que a gente vê uma geração hoje tão doente e tão obesa, porque perdeu esses hábitos. Acho que até de cozinhar também, né? Hoje em dia se cozinha coisas mais práticas, que geralmente são muito sódio, né? Assim, coisa tipo miojo, essas coisas, né? Industrializados, né? Inclusive, uma das coisas bem interessantes, quando eu entrei na faculdade, até resgatando um pouquinho, e foi 2019, né? Eu nasci em 79. E o professor que ia dar aula de anatomia, eu era dispensado das matérias, mas eu ia em todas as aulas para participar. Eu só não queria fazer os trabalhos, a prova, né? De vez em quando eu ajudava o pessoal a fazer os trabalhos, mas eu ia nas aulas. Chegava lá nas aulas, falava, o professor já sabia, falava, não, você vai ser meu monitor de anatomia. E participava das aulas. Um dia, conversando com o professor de anatomia, ele tinha sido meu aluno, né? E aí ele comentando, falou assim, ó, Jéssica, então, eu lembro que você me deu aula, o moleque, você deu aula pro professor? Professor careca, mano. Aí, conversando e tal, o professor olhou pra mim, ô, Jéssica, eu lembro que você jogava futebol com a turma do meu irmão, né? Que ano você é? Foi só 79. O moleque olhou do lado e falou assim, ô, louco, Rogério, você tem 40 anos. Olhei pra galera e falei, que tem? Ô, você tá mais forte, mas isso, mas então você mais ver que meu pai. Eu falei, meu Deus. Louco. E aí, o que acontece hoje na alimentação? Hoje, a gente vai muito no que é mais fácil. E aí, antes de fazer nutrição, as pessoas falam assim, o nutricionista é chato para comer. Não. Ele acaba sendo um pouquinho mais seletivo, um pouquinho mais esperto para comer. Por quê? Ele pensa. O grande segredo da alimentação não é o que você come só que te faz mal. É muitas vezes o que você está deixando de comer. Então, quando eu como uma coisa não nutritiva, eu estou deixando de comer muita coisa nutritiva. Então, esse é o ruim. Então, a gente vê aí os industrializados. Quando você pega um industrializado, o que ele tem? Um punhado de conservante, um punhado de minerais não abusivamente não essenciais. A gente vê excesso de sódio e a gente vê corantes e edulcorantes que são outras substâncias que agridem o nosso intestino. Além disso, ele não tem valor nutricional nenhum e muita caloria. O segredo, o que é? Hoje a gente consome muita caloria vazia. Então, quando você pega lá o miojo, ele já tem um excesso de caloria e caloria vazia. E essas pessoas que consomem, por exemplo, saiu do IDEC uma pesquisa sobre os industrializados, na verdade, os ultraprocessados, que mais têm agrotóxico. E olha só, algumas massas fritas que a pessoa já vende lá nas gôndolas, para você chegar, essas massas que são para fritar, está em terceiro lugar na lista. Em segundo, tá os hambúrgueres veganos. Caramba. Os miojos, que são todas as linhas de macarrão instantâneo, junto ali, ele mantém os agrotóxicos. E, em primeiro lugar, tá as bolachas maisena. Bolacha maisena mantém o agrotóxico dentro dela. Caramba. Porque a base dela é muito feita de milho,
Ah, milho. Milho, porque é amido de milho, e cana-de-açúcar, muito açúcar. Muito açúcar. Ela concentra isso daí, não consegue, mesmo sendo processada. Ela, no estudo do IDEC, não perdeu o agrotóxico. Caramba. E é engraçado, uma coisa que a gente manda para as crianças aí. Acho que é uma coisa mais saudável. Saudável, né? dá uma Maisena. bolachinha. Bolachinha com leite. Porque assim, a maisena ao invés de uma bolacha recheada, né? Então, assim, a maisena vai ser mais saudável. A gente culpa o pão muitas vezes e come a bolacha. A gente acostumou tanto pôr a culpa no pão e culpa a bolacha. Então, assim, para uma alimentação mais saudável, o indicado são produtos naturais. Menos industrializado, mais natural. O ideal é sempre pegar o mais natural possível. Hoje está na moda de você comer produtos in natura. Olha que engraçado, nessa pesquisa aí, se a gente pegar a bolacha maisena, ela é vegana. O hambúrguer foi vegano. Uhum. E a massa, que é tipo uma batata para você fazer frita ou alguma coisa, são 3 produtos veganos. Então, ou seja, a gente atenta porque qual que é o alimento saudável? Não é o estilo alimentar. Eu ir para o lado do ser vegetariano ou vegano, ou fazer uma dieta, ou tentar a melhor dieta do mundo, que é a dieta mediterrânea, mas eu tenho que ver se esses alimentos são mais naturais. Uhum. Então, quanto menos processado é o alimento, melhor. Então, qual que é a diferença? Eu tenho a diferença do suco natural, que eu vou lá, espremo a laranja, faço um suco. Eu tenho a diferença de uma polpa do suco, que já é um produto industrializado ali, mas foi processado, mas menos. Uhum. Eu tenho o suco de caixinha, que tem uma diferença entre um processamento, que ali ele tem umas diferenças. Tem então, 3%. olha só, e aí, 3% ali tem muito açúcar. E eu tenho o pior, que é o Tang. Outro dia a moça perguntou para mim no consultório, mas Tang não é saudável? Eu vi o beija-flor beijando lá no comercial da Tang. Eu falei, não. Aí o Tang é ultraprocessado. Cadê o Conar? Vamos processar. É complicado, né? Quanto mais natural, é melhor. Na dieta mediterrânea, o que entra? A dieta mediterrânea, eles comem muita fruta. Eles comem um pouquinho de massa, mas somente numa refeição eles comem muitos grãos integrais, peixe, que são as gorduras boas, castanhas e uma variedade de fruta. E aí vem, por exemplo, o vinho em pequenas quantidades. Hoje a gente fala que a dieta mediterrânea é feita lá no Mediterrâneo. A gente deve seguir uma dieta tipo Mediterrânea. Então, por exemplo, comer uma carne mais branca, com a gordura boa, comer umas castanhas, comer os grãos integrais, que tem mais fibra. Eles comem muita salada, além disso, são as porções de fruta. Quando eu falo em alimentação saudável, se a gente parar para pensar, que o grande erro nosso, eu falo assim, quantas frutas eu comi hoje? A gente perdeu o hábito de comer fruta. Olha que interessante, na década de 70, a população consumia muito mais caloria do que a gente consome hoje. E eles eram mais magros. E a gente põe a culpa nisso, naquilo. Ah, mas eles faziam atividade física, mas não faziam o tanto de exercício físico que a gente faz hoje. Quantas pessoas da década de 70 iam em academia? Esporte, era só direito o homem fazer esporte, era futebol só. Alguns faziam basquete. Mulher jogava vôlei só no colégio, depois nunca mais, ia trabalhar. Em casa ainda, que ficava preso. Eles faziam aquela atividade física de ir nos lugares a pés. Só que é o seguinte, os lanches na década de 70 era rico em fibra. O que eles comiam? Muita fruta. E muitas vezes essa fruta, o que eles faziam? Subiam no pé da fruta para comer. É normal, nossos pais, nossos avós que são dessa geração, falam assim, o gostoso é chupar a jabuticaba do pé. O gostoso é pegar a manga que está lá em cima. Eu estava lembrando com um paciente, ele falava assim, Rogério, eu fui pegar uma manga no final do ano, me doeu o ombro. E quando eu era moleque, cara, enquanto que eu não derrubava aquela manga que estava lá no alto, lá na copa, lá em cima da mangueira, eu não sossegava. Aí né, começamos a brincar, falei, quantas pedradas se jogava para cima? Quantas mangas
verde que caía no chão, você jogava para derrubar aquela. É. Olha o esforço físico que fazia. Hoje, quando ele faz esse esforço aqui no ombro, ele já não tem a mesma força, ele gasta muita energia, sente o ombro. Mudou muito os hábitos nossos, né? Industrializou muito, né? Então, assim, realmente, né, a dieta de nossos avós eram bem mais saudável. Né? Aliás, tem uma doutora que veio aqui, ela falou assim que hoje a gente tem que tentar descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. O segredo é esse. Descasque mais, desembale menos. E eu vou te falar um negócio bem interessante para a gente não passar batido. Na minha época de infância, o pobre levava o quê? Fruta para a escola. Bolacha recheada era coisa de quem tinha uma classe elevada. Eu nem custava lembro quando muito eu comia. caro. E era até engraçado. Quando parecia aquele amigo com um pacote de bolacha, todo mundo cercava em volta, querendo uma... Hoje é o contrário. O pobre tem condição de levar bolacha, o rico, ele leva fruta. Porque o pobre não tem condição mais de levar uma fruta para a escola, porque a fruta está mais cara do que um pacote de bolacha. Absurdo, né? Então, esse é o erro. Então, se a gente olhar, as pessoas chegam em casa, em vez de preparar comida, o que é mais barato o jantar? Preparar uma janta com um pedaço de carne, com alguma coisa que vai sair em torno de uns 10, 12 reais, um jantar. Ou ela comer um pão que custa um pão, põe lá uma fatia de mortadela, põe alguma outra coisa lá. Geralmente, o maior erro, que é muita mortadela, que é o mais barato. Ela põe 2, 3 fatias lá e come 3, 4 pão assim. E aí fica uma dieta muito... E não tem nada de proteína, assim, né? Falta fibra, que é o grande erro nosso. Carência, a gente tem carência de fibra. Falta proteína. E a proteína que ele consome... mas a mortadela não tem proteína. O presunto é de péssima qualidade. Embutido, né? Sobra muita gordura. E uma combinação ruim, que é gordura e açúcar. Essa combinação é ruim. Eu brinco no consultório assim... que a gente deveria comer primeiro fibra, proteína, gordura e carboidrato. O que a gente faz? A ordem de baixo para cima. Come carboidrato, come gordura. Quando tem um pouquinho de proteína e não chega na fibra. Então, grande parte dos alimentos não tem fibra. Então, vou comer salada. Está frio, não vou comer salada, não. Vamos comer uma fruta. Fruta? Para quê? Então, hoje, o futuro, você vai ver que a gente vai ter que suplementar fibra. Então, grande parte das indústrias hoje tem que suplementar fibra. E nesse gancho seu de suplementação, vamos falar um pouco de mito, né? Verdade, o que pode, o que não pode. Atletas, vamos colocar atletas de final de semana, né? Pessoa que faz uma bike ali 2, 3 vezes por semana, ou uma pessoa que está começando na musculação. Qual que é a importância de uma suplementação, né? de um produto, buscar ali um whey, uma creatina, né? Lembra daquela frase que eu falei? O que estraga teu final de semana não é o que você come, é o que você está deixando de comer. Por que a gente vem suplementando hoje? A parte suplementar hoje, ela está deixando de ser só para o atleta. Quando a gente pensa no atleta, o atleta ele tem uma necessidade energética muito grande. Então, semana passada eu estava fazendo a avaliação de um atleta de ciclismo, um moleque que tem 16 anos, que é da turminha nossa, o Miguel. A necessidade energética dele é 5.200 calorias. Caramba. Um moleque de 66 quilos. Isso por dia? Por dia. Ou seja, se ele não comer isso daí, não vai ter rendimento. Aí que tá. Como comer tudo isso? Se a gente pôr, olha só, quanto mais natural, mais saudável o alimento, mais volume ele tem e menos caloria também. Então, ele não atinge a necessidade dele. Aí, para bater aquilo lá, ele tem que suplementar. Muitas vezes ele está treinando também. Quando você faz uma atividade, dependendo, você perde até a fome. Só que depois, quando dá fome, a fome é muito grande. E aí, o que acontece? Para você atingir essas 5.200 calorias, para esse atleta, você vai ter que chegar em alguma coisa fácil, suplementar. Muitas vezes a proteína, alguns suplementos que são ergogênicos, que vão melhorar a performance, que nem a creatina, beta-alanina, o nitrato, bicarbonato, cafeína, que tem bons efeitos aí em provas de endurance.
Então, tem alguns suplementos. Tem as vitaminas e minerais, que são muito importantes. O atleta de final de semana, o que acontece é a mesma coisa. O cara, a primeira coisa, ele acorda, ele vai fazer uma atividade que ele gasta mais energia. Aí chega o final de semana, ele deixa de comer o quê? Ele deixa de comer uma fruta porque é final de semana. Ele deixa de comer uma outra coisa que é final de semana. Ele fica carente. O que a gente põe? O certo da alimentação. Eu só erro na última refeição. Não dá para comer? Eu venho suplementando. Então, às vezes, o suplemento, mesmo para a pessoa, dependendo do tipo de suplemento, mesmo para a pessoa que seja iniciante ou seja intermediário avançado, vai depender da necessidade energética dele. E tem muitas pessoas, principalmente idosos aí, que a gente indica suplemento porque não atinge proteína. O atleta, muitas vezes, de final de semana, ele vai fazer um tipo de atividade e precisa de um suplemento, por exemplo, de carboidrato. Então, a gente já tem os géis, já tem uma coisa mais prática. Você comentou, né? Quando o exercício é mais longo, passa de 1 hora. Tem que ter essa suplementação para a pessoa ali não fadigar. Não é como que tem que ser com barra de cereal, você falou o gel. Aí, o que acontece? Muitas vezes, a cada 1 hora, a gente vai precisar entre 30 a 50 gramas de carboidrato por hora. Para estar repondo na tua corrente sanguínea, para não cair de uma vez. Isso é qualquer pessoa, assim? Isso qualquer pessoa. Não um atleta. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, a minha necessidade de carboidrato, um atleta iniciante, ele precisa de 2 a 4 gramas de carboidrato por quilo corporal. Então, vamos dar um exemplo para uma pessoa de 60 quilos, ele vai precisar de 120 a 240 gramas de carboidrato por dia. Durante a atividade, ele vai repondo isso entre 30 a 50 gramas de carboidrato. Por que não mais por hora? Se você põe uma quantidade muito grande de carboidrato de uma vez, é ruim. Algumas pessoas já sentiram desconforto com isso. Põe lá, vê de ter benefício, acaba passando mal, né? Já sentiu isso, né? É uma vez ou outra. E às vezes, muitas vezes dá enjoo, atrapalha muito. Então tem que ser na medida certa ali. Olha só, o iniciante. Aí um atleta, foi um atleta já de elite, que nem esse atleta de mountain bike, treina 4 horas por dia. O dia que ele treina menos é um treino de 2 horas, mas em tiro, em intensidade, em sprint, velocidade máxima aí. Grande intensidade, a minha necessidade de carboidrato é maior. Ele precisa de 6 a 10 gramas de carboidrato. Aí que está. Opa, se ele pesa 60 quilos, 10 gramas são 600 gramas de carboidrato. É uma quantidade grande. Se eu pegar 600 gramas, dividir por cada grama de carboidrato, tem 4 calorias. Então, 600, ele tem 1.200, 2.400 calorias só de carboidrato. Então, ele precisa estar ali por quê? A alimentação é importante antes e depois, porque ele precisa recuperar. Isso que é o X da questão. Se ele não recuperar, ele não leva o corpo a uma adaptação, ele não tem melhora do desempenho. Então, ele precisa estar sempre controlando. E uma pessoa que quer emagrecer, o que a gente faz? A gente trabalha sempre com a zona mais baixa da tabela e faz o corpo dele utilizar isso daí, gastar ao máximo. Uma pessoa que quer emagrecer, se ela fizer uma atividade muito longa, ela deve suplementar com esse carboidrato também, 30 gramas, também 50 gramas? Sim, vai pôr 30 gramas durante a atividade. Porque muitas vezes a pessoa só não emagrece fazendo exercício por 2 razões. Por falta de constância. Então, a pessoa começa exercício físico, ela acha que vai emagrecer na primeira semana. Ela não dá um tempo. O corpo precisa se adaptar. Ele precisa procurar reserva de energia em outros lugares. Ele vai acostumando com a fonte energética. Então, eu vou hoje, não estou fazendo atividade, pedalava, fiquei um tempãozinho pedalava, volto a pedalar. Quando eu começo a minha atividade, meu corpo, os primeiros minutos, ele busca o quê como energia? Glicose, que vem do carboidrato. Passou de 15 a 30 minutos, ele busca o quê? Para preservar o carboidrato, ele busca gordura. Só que uma pessoa não treinada, ele demora mais tempo para buscar essa energia. Terminou o treino, o que o meu corpo faz? Ele preserva o carboidrato, que é mais importante. Ele queima o quê? Gordura.
Só que, para isso, meu corpo precisa assimilar que eu estou tendo um estímulo constante. Não que ele percebe que aquele estímulo é constante, ele começa a se adaptar. As nossas células, nossas organelas, que são a mitocôndria, começam a captar melhor a gordura. Na hora que começa a minha glicemia cair também, o meu glucagon libera açúcar. Então, você vê pessoas treinadas, treina até em jejum e não passa mal. Não tem o famoso boca branca. Por quê? Porque o pâncreas ali manda sinal para o fígado, ó, libera um pouquinho de açúcar aí, ó, que está faltando. O corpo trabalha em sincronia, uma pessoa treinada. Diferente de uma pessoa não treinada. O que a gente orienta? Não está acostumado com a atividade, vai fazer alguma coisa, leva alguma coisa para comer. Uma barrinha de cereal, uma fruta, uma rapadura, ou um simples doce, ou um gel de carboidrato. E no caso, a pessoa quer se suplementar, né? Quer melhorar. Olha, eu pedalo lá de final de semana, sou atleta de final de semana, eu quero melhorar. É importante buscar um profissional para ter os cálculos, para saber o que pode, o que não pode? Na verdade, sim. Eu vou te falar para você. A nutrição ela tem algumas coisas. Primeira coisa, a gente tem uma nutrição qualitativa, que são qualidades de alimentos. A primeira mudança, quando a pessoa chega no consultório, eu não penso muito em quantidade, eu penso em qualidade. Então, eu tento dar a opção de qualidade. Então, a pessoa vai lá e fala assim, eu como miojo. Ah, mas por que você come miojo? Ah, porque eu estou comprando. Eu falo assim, ó, um pão com ovo é muito mais saudável que o miojo. O pão é ruim, escutei falar que o pão é veneno. Eu falei, gente, o miojo é carboidrato, o pão é carboidrato. O pão não, ele é vilão desde que você seja celíaco. Se você não tem intolerância ao glúten, não é celíaco, que não dá para você comer tantos pão por dia. Aí faz mal mesmo. E muitas vezes é o que eu ponho no meio do pão. O que eu ponho no meio do pão faz toda a diferença. Então eu começo a mudar a qualidade. Ah, o pão é ruim. Sim, primeiro eu passo o pão. Na hora que ele vai para o pão, eu tento passar ele para uma batata depois. Eu falei, que tal você comer uma batata? Ou comer um arroz, uma comida mais saudável. Então, se eu olhar, por exemplo, na Itália, na região, que a Itália é a região do Mediterrâneo, eles comem massa. E são mais magros que a gente e vivem mais. Isso é verdade. E aí, só que a gente não pergunta a variedade de alimentos que eles comem, né? A gente fica culpando somente aquele alimento e esquece do restante todo. Que a gente não come. Aqui no Brasil é assim, quando a gente faz macarrão, a gente não come salada, mas salada com macarrão não comemos. Lá na Itália eles comem de entrada, eu aprendi recentemente que eles comem de entrada um antepasto, comem sempre alguma coisinha de entrada, come a massa, depois come a salada. Para que eles comem a salada? Para você ficar satisfeito. Nós não. E você como nutricionista lá, quem que procura mais? Homem ou mulher? E para emagrecer ou ganhar massa? Que você... Então, olha só que interessante. Todos precisam passar para o nutricionista, porque a gente precisa estar sempre controlando a parte qualitativa e a quantitativa. E aí o que acontece? Além disso, eu tenho algumas partes que são adequação e adaptação. E dentro dessa procura, olha só, quando é qualitativa, a gente vê aí os homens precisando mais de ajuda. E os homens buscam o que, geralmente? Depende da idade. Quando é de 35 para baixo, eles querem ganhar massa. Quando eles começam a passar dos 35, eles querem perder barriga. O metabolismo diminui. Já começam a perder. Hoje, as mulheres, grande parte das mulheres, o que é? A mulher, mesmo estando magra, ela acha que precisa emagrecer, né? É incrível. Elas querem emagrecer. De cada 10 mulheres que procuram lá, 9 são para emagrecer e uma precisa, quer ganhar um pouquinho. O que a gente faz? A gente vai fazer uma avaliação física, é muito importante isso, porque a gente precisa avaliar. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu sei para onde que eu vou? Então, primeiro você avalia, vê a pessoa. E aí, constantemente, você vai avaliando a pessoa. A pessoa volta daqui 2 meses, vamos fazer a avaliação de novo, vamos ver se teve melhoras. Já teve pessoas achando que estava gorda e o problema dela não era gordura, era perda de massa muscular. Principalmente se ela já passou dos 40 anos.
Então você olhava nela, tô perdendo, eu tô gordo, tô perdendo gordura. Você olhava lá e falava, peraí, o que você está perdendo é massa muscular. E aí que tá. Eu tenho dois... São 2 bonequinhos que eu tenho lá. Um é 1 quilo de gordura e um é 1 quilo de músculo. A gordura tem um volume desse tamanho e o músculo tem um volume desse tamanho. Os dois pesando 1 quilo. E eu brinco com o pessoal. Falei assim, tá vendo? Você tem menos músculo. E o músculo ocupa menos espaço. A gordura pesa a mesma coisa e ocupa muito mais espaço. Porque é normal, Hérito. Eles vão lá no consultório e aí a gente adequa os nutrientes. Quando você adequa os nutrientes, o que o teu corpo faz? Começa a recuperar um pouquinho a massa muscular, principalmente em praticantes de musculação. Só que a balança não altera. Ai, mas a balança não vai. É. A balança não vai. Semana passada atendi uma paciente que chegou brava. Ó, perdi 1 quilo só. 2 meses por 1 quilo só. Ai, eu vou ter que tomar um shake. Falei, calma, vamos fazer a avaliação. Na hora que a gente fez a avaliação... É que você vê o adipômetro ali. Fiz o adipômetro e a BMPD. Ela tinha perdido 7 quilos de gordura. É. E ela ganhou 5 de músculo. Olha. É raro ganhar 5 de músculo. O que acontece? 50 anos, ela fazia musculação 2 vezes só na semana. Só que quando ela passou comigo lá, ela não tinha... Ela tinha uma qualidade que ela via lá na internet. Ah, isso é saudável. Só que ela não colocava a quantidade que ela precisava. Entendeu? Ela não comia proteína, ela não comia a quantidade de fibra que ela precisava. Aí ela saiu de lá falando assim, vou engordar, vou comer mais, eu estou comendo o dobro que eu comia. Só que o que acontece? Quando você muda um pouquinho a qualidade, você emagrece também. A gente tem que atentar. Vocês que estão em casa aí, quer mudar? Muda primeiro a qualidade dos alimentos. Busca lá alimentos mais naturais, procura fazer aquela comida, encaixar. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda pelo menos 3 frutas por dia. É fácil comer 3 frutas por dia. Põe uma no café da manhã ou no lanche, uma depois do almoço e uma de sobremesa. Qualquer tipo de fruta? Qual variado? Como que Aí seria? você foi uma coisa essencial: variação. Quanto mais variado é, melhor. Olha que interessante. Na natureza, as frutas têm estação. É para a gente variar. Só que hoje a gente tem aquela fruta o ano inteiro. A gente come banana o ano inteiro, chupa manga o ano inteiro, come abacate o ano inteiro, se quiser. Mas se a gente conseguir variar, é melhor. É melhor. Se você Banana, conseguir maçã, buscar a fruta da estação, melhor ainda. É. O que eu sempre recomendo? Uma fruta cítrica por dia. Laranja, mexerica, abacaxi, rica em vitamina C, pode ser uma goiaba, morango. Uma fruta vermelha, que tem pouca caloria, pode ser um morango, uma ameixa. E aí, um outro tipo de fruta mais amarela, pode ser o mamão, pode ser a banana. E você vai variando as frutas que você gosta. Que aí muda o tipo de vitamina, né? O tipo de... Cada fruta tem uma vitamina, ela tem os fitoquímicos que são essenciais, então são muito importantes. E engraçado também que a fruta da estação ela concentra mais fitoquímicos e mais vitaminas. E um exemplo, hoje muitas pessoas têm carência de magnésio. E eu acabo tendo que suplementar magnésio. Uma fruta rica em magnésio é o abacate. E aí você olha e fala assim, o abacate é calórico. E hoje a gente vê que é o contrário. É uma caloria boa, né? Caloria boa. Gordura boa, né? A gente fica contando caloria e esquece. Contagem de calorias só dá certo se você tiver encaixado os nutrientes certos. Eu tenho um amigo nosso de pedal, que todo mundo tira o sarro dele que ele não emagrece de jeito nenhum. Quando ele passou comigo lá, ele comia metade da metade que ele deveria. Ele é grande, largo, tem uma estrutura pesada. Só que acontecia, ele não comia fibra, não comia quantidade de proteína, só comia gordura. O cara comia, o que é o teu café da manhã? Um pãozinho na chapa, com cafezinho, com açúcar, claro, só carboidrato. Aí você vai almoçar, vou almoçar num restaurante por quilo, eu não tenho tanta fome, que eu comi um pão na chapa, 10 horas da manhã com o meu cliente, eu vou lá, pego uns torresminhos e tal, fico beliscando. Por que você não põe uma salada? Aí o torresmo vem gordura e carboidrato, aquela combinação ruim. Quando você soma lá, fala, onde que está a fibra? Onde está a proteína? E à tarde? Você não come nada, não tem tanta fome à tarde.
Aí o cara passa a tarde inteira sem comer, quando comia um bolo. De vez em quando eu tomo uma cerveja. Aí tomava um caminhão de cerveja. Aí, só que, olha o grande prejuízo que a gente tem de estudo. Se a pessoa tem carência de proteína e toma cerveja, a degradação dela de proteína é muito maior. O teu corpo, ele quer que você perde proteína? Não. Ele não quer que você perca massa muscular. O que ele faz? Altera o metabolismo, deixa o teu metabolismo mais lento. Aí ele começa a ver que você está com carência de nutrientes. Quando você come alguma coisa, ele põe um punhado de caloria vazia. O que ele faz? Onde que ele vai jogar aquela caloria? Ele não desperdiça. Ele vai falar assim, vamos arrumar um lugar para guardar isso aí. Joga lá no abdômen. É no abdômen, né? É barriga de chope. Literalmente, né? E a combinação de álcool com gordura saturada também que é ruim. É aquela combinação que é gostosa, né? Quando você pensa numa cerveja, o que você pensa? Numa coisa frita, né? A gente não come nada com que nem dizia meu tio. Cerveja eu deveria comer com tomate, com a cenoura, com picles. Mas é o contrário. Com azeitona, no mínimo, né? Uma azeitona, um palmito. Às vezes até vai, né? Mas só que é mais o que raro. A gente busca? O mais ali é aquele amendoim japonês. Eu falar da torcidinha lá torcidinha, também. que é rica em caloria. Hoje, no meu vídeo, eu falo isso. Sabe o que engorda as pessoas? É comida de entretenimento. Eu sempre dou esse exemplo. O pessoal de casa acho que vai concordar comigo. Nós estamos aqui numa reunião, nós aqui, e aí nós vamos comer uma pizza. Pedimos uma pizza para nós 3. A pizza tem 8 pedaços. O máximo que alguém de nós vai comer vai ser quanto? 3. Não é mesmo? Sim. Eu sei que eu vou comer 3 pedaços de pizza. 3 pedaços de pizza, dependendo, vou ter 600 calorias. Aí até chegar a pizza, a gente põe um punhado de torcida aqui. Um pacote de 40 gramas de torcida tem 295 calorias. Nossa. Vazia, dá uma pizza. Aí você fala, comi 2 pedaços de pizza, esses 2 pedaços. Aqui é a torcida que não fez nem sinal, que só tem gordura. E acabou. Você não come nem um salaminho, né? Um negócio ali. E aí, muitas vezes, um amendoim também. Aí você vai lá, você põe aquele prato de amendoim e nós vamos beliscando. Todo mundo põe na mesa, vai beliscando. Vai conversando, vai beliscando. Chega no final, no outro dia, você fala assim, aquela pizza arrebentou lá, tô mais gordo. Foi que é a pizza. Só que você sabe que você comeu 3 pedaços de pizza. E a pipoca? A pipoca, na verdade, ela é rica em fibra, cara. Tem muito fitoquímico, cara, que são produtos naturais de químicos que são, na verdade, vai ser uma terceira linha de micronutrientes muito importante, que elas vêm ajudando o corpo. E a pipoca é rica em fibra, que ajuda muito no sistema digestivo. A pipoca só tem um porém. Para a gente fazer ela, a gente usa muita gordura. E aí, às vezes, você aumenta um pouquinho a caloria dela. Mas hoje você já tem pipoqueira, hoje pessoas que fazem a pipoca. Detalhe, essa pipoca tem que ser aquela arrebentada, nunca de micro-ondas. De micro-ondas, o que eles usam? Gordura hidrogenada no meio. Gordura vegetal, que é ruim. Isso totalmente ruim. Então compra a pipoca... Compra a pipoca, arrebenta na panela. Quem tem filho aí, não dá pipoca de micro-ondas, pelo amor de Deus. E aí é quantidade. Rogério, isso entra muito numa questão aqui que... eu vou no mercado, né? Quero comer mais saudável, né? Dicas aí, o que eu compro, né? O que eu não compro? O que você me diz? Excelente pergunta. Tem alguns supermercados aqui em São João que eu gosto muito, já é estratégia. Primeiro, você entra no supermercado, o que está na frente? Hortifruti. Então, se a gente pegar os maiores supermercados de São João hoje, já são assim. A pessoa já deveria começar por ali, para não esquecer. Já pensando nas 3 frutas por dia. Pensa em 3 frutas gostosas ali que você vai comer por dia. Eu sempre indico, é tradição do Mediterrâneo. Aquela dieta do Mediterrâneo terminou com chupar uma laranja depois. Na verdade, eu falo para nem chupar, comer a laranja. A laranja é rica em vitamina C. Ela é ácida, ela ajuda na digestão. E ela é rica em fibra. Olha só. Eu tenho 3 compostos ali que já melhora ela. A vitamina C melhora a absorção de ferro. Melhora a digestão. Por isso que é normal, tradição. Comeu feijoada,
Sim. Uma laranja, vai melhorar a digestão. Tem uma couve para dar uma quebrada, A couve para pôr o quê? A fibra. Os antigos sabiam fazer. um vinagrete. O vinagrete, fibra. Eles sabiam fazer, só não sabiam explicar. Ou não tinha paciência para explicar, né? Aí eu vou na fruta. Chegou nos lugares, eu tenho que pensar o seguinte: qual carboidrato que eu vou pôr? O carboidrato básico do brasileiro é o arroz com feijão. Arroz com feijão é ruim? Não, é bom. Segunda fonte de carboidrato ali seria talvez as batatas. As batatas são um excelente alimento, desde que não seja frita. Por quê? Quando eu frito ela, lembra daquela combinação, eu misturo carboidrato com gordura. Então, por isso que o pessoal critica muito. Mas se eu pegar aquela batata, fizer assada, fizer cozida, o europeu come muita batata. E frita na air fry. Boa pergunta, porque melhora ela. Melhora a batata, eu não tenho tanta gordura. Então, já começa da qualidade. Eu posso usar batata inglesa ou a batata doce. Uma outra fonte de carboidrato seria as massas. O que é ruim? Quando eu ponho as massas, eu tenho que pensar que a massa tem muito carboidrato. Só que aí eu tenho que pensar nos outros nutrientes. Eu tenho que ir na fonte de fibra. Eu vou pensar nas verduras e nos legumes. Que eu já fui lá no hortifruti, se for ver. Eu já tenho que pensar lá. Peguei a fruta no hortifruti, já pego uma verdura e uns legumes. Pega um pepino, um tomate, uma abobrinha. Você pode variar. Uma berinjela. Aí eu vou pensar na proteína. De onde vêm as proteínas? Das carnes, dos ovos, dos peixes e do leite. Leite e derivados. Então, fazendo isso, você começa a equilibrar balancear o teu prato. Você vai começar a pensar de uma forma legal. Eu recomendo ter um aplicativo que chama Desrotulando. Eu falo muito para o pessoal. Esse Desrotulando é um aplicativo gratuito. A pessoa chega lá num produto, ele bate no código de barra do produto. E lá tem uma classificação. Ele põe a classificação em nível de sódio, nível de açúcar, corante, conservante. É muito interessante esse aplicativo. Por quê? Você chega lá, às vezes você olha... Outro dia eu brinquei com o pessoal do molho de tomate. O molho de tomate, o melhor, é o mais barato. Por quê? A gente precisa pegar o alimento, quando olhar, a lista de ingrediente. Quanto maior a lista de ingrediente, pior é o alimento. Tanto é que às vezes é melhor, às vezes, o extrato, né? Extrato de tomate, que só tem lá. Pra você temperar só depois. Tomate. Só tomate. É o tomate moído ali, cozido, acabou. Que aí não tem os conservantes. Os conservantes, os negócios. Porque quanto mais longo é a vida do alimento, menor vai ser a sua. Lembra disso? 2 anos, né? O sachê do molho de tomate. Hoje, aquele negócio de pão industrializado, compra pão, então tá caindo por terra por isso. A gente meteu, a indústria chegou fazendo um marketing que o pão era ruim. Hoje a gente vê que aquele pãozinho francês, ele só, o que é o defeito dele? Que ele não tem nada, ele só tem caloria vazia. O pãozinho francês. E aquele pão industrializado, o que acontece? Ele também tem as calorias vazias, ele tem um punhado de conservante. Ele dura 60 dias lá. Aquele pãozinho lá do padeiro, você não comer em 2 dias, ele fica duro. E aí que tá, o tipo de fermento a gente piorou um pouquinho. Não é o trigo só que a gente piorou, mas o fermento. Pega um pão de fermentação natural totalmente saudável. Então tem tudo isso na alimentação que você vai começando a controlar. Aí vai sobrar o quê pro final? As pessoas, vão numa sobremesa. Se eu pensar na sobremesa da fruta ou num doce, num chocolate, o que eu vou pensar? Um chocolate que tem mais cacau. Cacau é rico em fitoquímico. Pega esses mais fortes, né? 70%. 70% para cima. E come ali de 30, no máximo 50 gramas, para você degustar o chocolate. Ou um doce de leite. Uma colher de doce de leite, você tem 67 calorias. É pouca caloria. Não é uma colher de doce de leite pós-refeição que vai te engordar. A não ser que você comprar o vidro. O vidro e comer inteiro. Né? E quais departamentos ali eu tenho que passar longe no mercado? Ali você fala, ó, tira isso, é o refrigerante, é a bolacha, o que é ali que é o vilão ali do... Você quer ter uma vida saudável? A primeira coisa que a gente vai tentar diminuir. Uma que a gente não tira, assim, você diminui e depois você vai chegando uma hora que você vai mudando o hábito e você para.
Você perde interesse por aquilo, né? Justamente, porque eu preciso de 7 para adaptar, 14 para não sentir tanta diferença e 21 para começar a mudar o hábito. Então, eu preciso insistir numa coisa 21 dias, senão não vai mudar. O que as pessoas fazem? Elas começam um regime de segunda a sexta. Chega no sábado, domingo, elas voltam, comem tudo de porcariada. Acabou. Comeu, né? Então, os alimentos que são piores são os que têm açúcares simples. Olha só, o que é mais rápido absorvido no açúcar simples? Na função sólida ou na função líquida? Na função líquida. Então, você pega refrigerante, os sucos de caixinhas aí, que não tem nada de natural, são açúcares simples. Uhum. Aquela frutose que toda a vida a gente viu falar que é ruim, as pessoas precisam estudar um pouquinho antes de falar mal da frutose. Porque a gente precisa estudar bioquímica, voltar lá para o colegial e estudar bioquímica. A frutose ruim é da sacarose. A sacarose é o açúcar de mesa. O que o açúcar de mesa tem? Ele é um disacarídeo, ele tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Que é o açúcar nosso, cristal. Que é o açúcar refinado. refinado. Ele é um disacarídeo, ele tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Essa frutose do açúcar que faz mal. E esses produtos alimentícios ricos em açúcar são ricos em quê? De açúcares. De açúcar. Que vem glicose e vem essa frutose. Não é a frutose da fruta. A frutose da fruta tem fibra. A fibra, ela segura isso. Uhum. Então não vai fazer tanto mal. Então, eu pensar nas calorias líquidas que vem o refrigerante, alguns sucos, eu vou pensar no quê? Nos que tem muito produto químico ali para conservar, que são os embutidos. Uhum. Então, os embutidos são uma classe ruim. Tempo atrás saiu que as carnes eram totalmente cancerígenas. Só que a população pega o estudo e não lê. De onde que era esse estudo? O americano. Qual carne que nos Estados Unidos eles comem? Tudo embutido. E aí que tá, eu preciso entender o estudo, né? Eu tenho que ir a fundo do estudo, vou entender o estudo. Era o embutido. Então, as carnes industrializadas, algumas embutidas, são ruins. São os presuntos, mortadela, salame. E olha que tem tipos de salame, né? Tem. Então, você pegar até um presunto mesmo, na verdade, você pegar um presunto legítimo Parma, é totalmente diferente do que a gente vê aí. Com certeza. Ele é feito de forma totalmente diferente, feito da peça do porco, um salame italiano também, um pouquinho diferente. Mas, em si, os embutidos são muito ruins. Além disso, eu tenho que pensar nos outros tipos de doce, na função sólida. Porque quando eu pego um doce, eu tenho que pensar o que tem nesse doce. E aí eu tenho, além do doce, os produtos que têm muita gordura. Gordura saturada é ruim, faz mal para o coração. E também alguns alimentos com gorduras mais hidrogenadas. A gordura trans está sendo banida. Mas tem vários produtos que é rico em gordura. Então a gente acaba tendo um cuidado. Por quê? A gordura é o único nutriente que, mais que você tenta tirar da tua alimentação, você vai ver que ela vai estar batendo ali na quantidade que você precisa. Porque ela está em quase todos os alimentos. Não, então, quando eu comecei a pedalar, quando eu comprei meu computadorzinho da bike, né, do GPS, e eu comprei a cinta cardíaca, aí eu comecei a ver mais ou menos assim quanto de caloria que você gasta e quanto tempo que você precisa, né? Eu acho que se as pessoas pensassem, tivessem essa visão do quanto que demora você gastar aquela caloria, eu acho que talvez daria um choque, né, para as pessoas pensarem em consumir uma caloria mais saudável, né? Uma caloria mais saudável, sim. Além disso, assim, o que é a grande importância do exercício físico? Então, se eu vou fazer uma prova de mountain bike, por exemplo, que eu vou rodar o dia todo, 8 horas pedalando numa intensidade, eu vou comer carboidrato. De hora em hora, o carboidrato pode ser o simples, mas passou de 3 horas de pedal, se você não comer um carboidrato mais complexo, com outros nutrientes, com uma proteína, alguma coisa, ele não te sustenta. E aconteceu comigo. Você acaba de comer, porque ele começa a ser muito rápido absorvido. E assim, quando a gente pensa também no alimento, a gente tem que pensar na quantidade de calorias que tem. Então, hoje é normal o pessoal condenar o amendoim. O amendoim, ele tem principalmente o japonês,
ele tem uma combinação de gordura e carboidrato. A gordura, cada grama de gordura tem 9 calorias. Cada grama de carboidrato tem 4. Cada grama de proteína tem 4. O que acontece? A proteína, muitas vezes, ela é utilizada para o próprio corpo. O carboidrato, ele é energético. E a gordura, ela tem uma função de ser sinalizador de vitaminas. Ela tem um efeito legal no corpo, só que também a grande parte dela, a função dela é energética. Então, se você não usar ela como fator energético, ela não gasta. Então, as pessoas começam a fazer exercício físico num plano aeróbio leve. Se eu fizer um exercício bem levinho, ficar 1 hora e meia pedalando leve ou caminhando, eu vou ter um gasto de energia não tão alto. Então, isso que eu queria, uma comparação, né? Então. Você falou, um pedaço de pizza tem em torno de 200 calorias. 260 calorias uma pizza. Um pedaço. E quanto que eu preciso caminhar para gastar 200 calorias? Quantos quilômetros? Pra você ter uma ideia, 1 hora caminhando praticamente, você vai gastar, dependendo do peso da pessoa, uma pessoa entre 70 e 90 quilos, vamos chutar uns 380 calorias aí. 1 hora caminhando. 1 hora caminhando. Entendeu? 1 hora pedalando, dependendo da intensidade, entre 500 a 900 calorias. E dependendo do ritmo também. Tem muita coisa. Porque, assim, hoje a gente faz um controle de intensidade. Se eu pedalar numa intensidade, por exemplo, de 60%, meu gasto é baixo. Se eu pedalar numa intensidade de 85%, meu gasto é alto. Olha que engraçado, ninguém gosta de subir morro. Por quê? O morro, querendo mais... devagar que você vai no morro, a tua intensidade você vai estar acima de 80%. Muitas vezes chega quase 100% no morro. Porque você chega ali, você vai. Aí que tá, se você não é bem condicionado, na hora que você passou dos 85%, você só usa o quê? Carboidrato como fonte de energia. E aí, se você não tem um estoque no teu músculo armazenado e você não tem um bom treinamento, você acaba quebrando aí. Você acaba, teu corpo não consegue dar sequência no exercício. O que ele vai pedir? Uma outra fonte de energia. Ou ele pede para você parar para ele entrar numa fonte aeróbia, que tenta utilizar a gordura como energia, ou pede para você diminuir o ritmo. Aí você vai me perguntar, mas a caminhada emagrece? Muita gente emagrece. Por quê? A pessoa sedentária, quando ela começa a caminhar, qualquer caminhadinha que ela dá, ela está lá em cima, ela fica ofegante com a caminhada. Depois de um certo tempo caminhando, nem altera a frequência cardíaca. Quando você põe um frequencímetro lá, você olha lá, você fala assim, nossa, não alterou minha frequência cardíaca. E aí a pessoa vai aumentando. Aí você tem que aumentar a intensidade, que é o né? princípio do treinamento lá, da individualidade. Eu dou volume e dou intensidade, que aí eu aumento, tem que aumentar a velocidade. E aí, né, você falou do gasto calórico, a questão da suplementação, né? Então, pro atleta, né, ou quem está começando, é importante, eu acho, ter essa suplementação, né? Procurar uma suplementação Sim, bacana, porque assim, a gente coisa... tem que pensar, quando a gente pensa em suplemento, tem as linhas de proteína. Hoje a gente não põe, por exemplo, o whey protein como lista de suplementação. Ele entra numa classe de alimentação. Ele supre Ele vem para suprir o quê? A tua proteína. Então, vamos supor que você começou a fazer uma atividade, você quer emagrecer, você vai precisar de entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína. Só que você pesa quanto? Você pesa 80 quilos. Se você multiplicar 80 vezes 1,6 gramas, dá uma quantidade grande de proteína. Aí vamos supor que no teu café da manhã, você come só um pãozinho na chapa. Aí você não come nada de manhã, vai almoçar. No almoçar você come um pedacinho de bife. Vai dar no máximo 30 gramas de proteína. Aí você põe um pouquinho de feijão, você aumenta para uns 35 gramas de proteína. Beleza. Aí você passa a tarde, o que você come à tarde? A maior parte da população come o que à tarde? Belisco com uma bolachinha. Ou nada, né? Ou nada. Ou aí, o famoso pão com mortadela. Ou pão com mortadela. Aí, muitas vezes, pula tudo, chega em casa, come o que à noite? Pão com mortadela. Ou vamos supor que você jantou, repetiu o teu almoço, comeu lá um pedacinho de carne, mais 30, você pôs 70 gramas de proteína.
35 mais 35, 70. Opa, é 1,2 a 1,6. Você pesa 80. Você não consumiu 1 grama pelo seu quilo corporal. Uhum. Tá vendo a carência nisso? Aí, o que a gente indica? Isso para você. Uhum. Imagina um atleta que treina pesado, que a necessidade dele de proteína é muito melhor, senão como é que ele vai ganhar força? O que adianta eu treinar pesado se eu não recuperar legal do meu treino? É aí que está o X da questão. Então o cara tem que ir lá treinar pesado e recuperar bem do treino. Então o atleta ele tem que ter infelizmente, uma vida regrada, ele tem que ter horas de sono, uma boa alimentação. Então eu tenho a crase da proteína. Então eu tenho essa necessidade de suplementar proteína. É difícil bater. Sim. Além disso, eu tenho a quantidade de carboidrato que a gente citou. Se eu sou um atleta de ponta, como é que eu bato a quantidade de carboidrato? Geralmente você precisa consumir o carboidrato para te dar um treino, garantir um treino de qualidade, só que você não consegue comer. Muitas vezes você tem que pôr ele na função líquida. Então, você toma o carboidrato. Muitos atletas tomam maltodextrina, tomam dextrose, tomam palatinose. E aí vai depender de cada um, da modalidade, e aí o nutricionista ali, o treinador, busca uma estratégia melhor. Então, eu tenho essas linhas dos macronutrientes. Um tempo atrás, a gente tinha uns TCMs, que são as gorduras, são triglicerídeos de cadeia média, principalmente para ciclismo. E hoje a gente vê que não teve tantos resultados. Dentro desses nutrientes, eu tenho também a linha de micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Atletas vão precisar melhorar o quê? Um aporte de magnésio, muitas vezes de vitaminas, muitas vezes de alguns minerais tipo zinco, selênio. Então, hoje é normal a gente estar totalmente acompanhando algumas vitaminas, vitamina D, vitamina B12, vitamina C. Está sempre ali acompanhando, ver se tem alguma carência. Muitas vezes B9, B6, B3, vitamina A. Então, você vai controlando ali. Algumas pessoas precisam também consumir, até dependendo da vitamina K, para ter uma melhor circulação. Aí eu tenho uma linha de suplementação que elas são ergogênicas. O que são ergogênicas? Elas melhoram o trabalho. Então, aí tem um NX. Quais são as 5 melhores comprovadas? Cafeína, suplementação de cafeína. Hoje é comprovado, melhora a performance. Então, são os pré-treinos, né? A cafeína está nos pré-treinos. O grande efeito dos pré-treinos são as cafeínas. Aí eu tenho a creatina. Creatina, excelente. Creatina, fator energético. Hoje a gente indica creatina até para idoso. Para que a creatina é boa? A creatina ela é ligada a uma molécula de fósforo e ela é um fator energético, principalmente no início de atividade. Então, praticantes de musculação, melhora a força e melhora a recuperação. Eu tomo antes do exercício. A creatina tem efeito crônico. Você toma de 3 a 5 gramas em qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. E independente o dia que você faz o exercício. Independente do dia que você treinou, o dia que você não treinou. Aí você fez uma pergunta que eu vou voltar lá na proteína. As pessoas perguntam para mim, eu preciso tomar whey protein o dia que eu não treino? Eu falo assim, mas por que no dia que você não treina você não precisa? Ela não tem efeito no treino, ela tem efeito recuperativo a proteína. E o dia que você não treina, olha que engraçado, você está recuperando do treino. Então, o dia que você não treina, que você tem que pôr os nutrientes certos para o teu corpo. Se é aquele dia que você não treina, você não põe o nutriente, você não recupera totalmente para o treino seguinte. Tá entendendo? Sim. Então, voltando até na creatina, ela tem um efeito crônico, igual a beta-alanina, também tem um efeito crônico. A creatina tem um efeito energético, ela vai melhorar a tua parte energética, só que também a gente viu que a creatina melhora também a memória. Olha que interessante. Porque a gente conserva as quebras de açúcar em nível cerebral. Então, conservando esses açúcares, ele oxida menos. Se ele oxida menos na parte cerebral, eu tenho uma melhora da minha memória. Olha, que você falou para a terceira idade, para idosos. A gente indica creatina para todo mundo, inclusive para idosos. Muito legal. Entendeu? E hoje a gente não tem efeitos colaterais. Inclusive está tendo muito estudo de creatina para pessoas renais. Estão só esperando sair os resultados aí,
que era o medo nosso, a creatina aumenta, a creatinina estraga o rim. Hoje a gente vê que não estraga o rim, até o contrário. Então, eles estão pesquisando em qual nível da doença renal, se é o estágio 1, 2 ou 3, em qual estágio que eles estão suplementando já a creatina aí. Estão só esperando sair os estudos. Beta-alanina, ela tem uma função de tamponante. Quando a gente faz exercício, é normal a gente sentir uma acidose. Então, a beta-alanina, ela se transforma. Essa acidose? Essa acidose, antigamente, a gente chamava de ácido lático, que não é o ácido lático. Eu ia chutar isso. A gente sente o corpo pesado, que é a queimação no corpo, fica queimando aquela o corpo. Dor que fica aquele músculo pesado durante a atividade que te trava. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você está jogando futebol, você dá o primeiro pique, beleza. Quando vê, você tem que dar um pique maior. Não que você dá um pique maior, você não consegue continuar no meio do pique, você é obrigado a parar. Perna queima, né? Começa a queimar, isso aí é uma certa acidose. Por exemplo, na corrida, você aumenta o ritmo da corrida, chega uma hora que você não consegue manter esse ritmo. A beta-alanina, tanto o bicarbonato, ela faz esse efeito de tamponamento. Ela controla essa acidose que você tem muscular. A beta-alanina, ela tem um uso crônico. O bicarbonato tem já um uso agudo. O que é o ruim do bicarbonato? O bicarbonato tem muitas pessoas que não conseguem tomar. Você poderia tomar o bicarbonato com água. Então, muitas vezes você não vai conseguir. Detalhe, o que é o ideal? Ele ter tomar em cápsula numa função gastroresistente. O que é ruim? Você tem umas quantidades maiores de cápsula aí. Então, eu tenho a cafeína, tenho a creatina, eu tenho a beta-alanina muito comprovada, você toma 5 gramas, eu tenho bicarbonato. E aí eu tenho um quinto elemento, que é o nitrato, que vem da beterraba. Então, hoje o que a gente tem comprovado é o suco de beterraba. Ou, você tomar, já tem hoje a beterraba em pó, ou os fabricantes já têm a beterraba em gel já. Você pega o pote, compra o pote também em pó, põe ou toma em gel. Você toma antes da prova, da atividade, e também durante a atividade, aí, a cada 1 hora também, como ajudando no carboidrato aí. Muito interessante. Fez sucesso, né, no Vale Europeu. Vale Europeu. O Candê saiu queimando o chão depois que tomou o beterraba. Porque ela dá vasodilatação, você aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a performance. E se der boca branca, é bom tomar. Você tem que tomar antes da boca branca. Tem que tomar antes. Depois vai ter que ir embora empurrando. É até engraçado, porque eu levei a beterraba em pó para pedalar no Vale Europeu. O primeiro dia era uma tocada de 125 quilômetros, né? E todo mundo, só reta. Gente, não existe isso. 125 km na reta é pior, que você mantém pedalando constantemente. E o mais grandão da turma, estava destreinado, falou, tem uma beterraba em pó, que é daí que eu vou tomar? Foi lá e tomou. O bicho virou um aço. Chegou no outro dia, a turma queria. Todo mundo acabaram com a tua beterraba. Só que aí, não queria... Aí o que não queria, eu não tomo isso. Chegou metade do caminho do morro, todo mundo foi quebrando. O Hélio estava para frente, eu estava em 4 para trás, vindo devagarzinho. Quando veio, chegou uma hora e parou. Eu falei assim, dá alguma coisa para comer. Eu falei, só tem a beterraba em pó. Aí foi obrigado. Ele falou, como é que foi? Toma com água. Mas que gente tem água? Eu tava com a água na Camelback, que é a bolsa que vem com a hidratação. Jogou a beterraba na boca, o pó, e puxou a água. Só que ele babou. Chegou lá na posada, parecia um vampirão. Aí não ficou boca branca, ficou boca Então, esses alimentos são os mais comprovados, mais utilizados. São muito importantes. Excelente, cara. Cafeína, nossa. E aí você tem os que são alguns fitoquímicos que vêm ajudar algumas modulações. A gente tem a coenzima Q10, que ajuda toda na parte mitocondrial. Você tem algum outros suprimentos também que vem ajudar? Hoje a gente fala muito para as pessoas o ômega 3. E o colágeno, né? Assim, qual que é a ideia do colágeno ali? O que... Eu tenho 3 tipos de colágeno. Aí eu vou te perguntar qual que você prefere. Para articulação, para pele? São vários. E como que é? Então é o seguinte, essa semana foi o assunto mais divulgado no maior congresso do American College, lá em Boston.
que é um congresso sobre atividade física e nutrição. É a maior referência mundial hoje sobre saúde, sobre exercício físico. O American College of Sport Medicine. E aí, o tema, grande parte do tema esse ano era sobre colágeno. Então, o tipo 1. O tipo 1 é muito formado para pele. É o mais vendido, cara. As mulheres adoram. Agora elas vão ficar até bravas comigo. O que eles descobriram no estudo? O colágeno, para pele, ele não teve boas evidências. Ele só funciona se você tomar proteína. E aí, fizeram uma comparação no estudo, as pessoas usavam colágeno e outro grupo usava whey protein. O whey protein teve mais resultado do que o colágeno. E os resultados que teve o colágeno é que eles consumiam whey protein junto. Ou seja, o colágeno só vai ter efeito se você tiver com os nutrientes adequados, com as proteínas adequadas. Se eu comprar o colágeno e não tiver com as proteínas adequadas, é jogar dinheiro fora. Então, os estudos que eles tiveram evidência com o colágeno, eles compararam o tomar colágeno e a pessoa que não tomou nada estava com carência de proteína. Quando eu comparo o colágeno com pessoas que consomem proteína, as pessoas que consomem proteína regularmente, nas quantidades corretas, tiveram melhores níveis de absorção do colágeno. Por quê? Quando eu tomo colágeno, ele é quebrado em pequenas moléculas de aminoácidos. Então, o colágeno é uma proteína, eu tomo ele quebra em aminoácidos. Se ele vai ser formado, esse aminoácido, numa nova proteína, que é o colágeno, depende. O teu corpo utiliza o que ele está mais carente. Se você está com carência de proteína, ele pega aquelas moléculas de colágeno, aqueles aminoácidos que foram quebrados, que é tipo a proteína no colar de pele. Eu peguei o colar e desmanchei ele, em punhado de pele. Para mim formar esse colar de novo, eu tenho que estar tudo alinhado no meu corpo. Entendi. Então, se faltar proteína, dançou. E isso tanto para articulação, para pele? Aí você tem um segundo tipo de colágeno, que é o tipo 2. O tipo 2, as evidências são melhores para o uso. Desde também que você consuma também proteína. Só que assim, o colágeno tipo 2, ele não regenera a tua cartilagem articular. Mas, Rogério, se ele não regenera, para que eu vou tomar, então? Mas ele previne a degradação articular. Então, ou seja, o colágeno tipo 2 ele é bem-vindo. Que são o C2, condroitina, glicosamina. Você vai achar diversos nomes. Hoje o nome mais utilizado é o C2. Então, esse colágeno tipo 2 ele é muito bem-vindo. Se você adequar a tua proteína e utilizar ele, é ótimo, porque você vai evitar essa degradação. E aí ele evita a inflamação. Entendi. Então, ele evita que o teu corpo vai lá e ataca aquela cartilagem. Já é um bom sinal. Sim. Se você não pode regenerar, pelo menos você evita que você vai ter um prejuízo maior, uma degradação. Perfeito. E aí tem uma terceira linha, que é o Verisol. Ainda tem mais um, né? Que é o Verisol, que é o tipo 3, que é o utilizado. Qual que é a diferença do Verisol? O Verisol ele é um colágeno quebrado. Ele já é quebrado, aquela colar ele já vem quebrado. Quando você está no nível de proteína adequado e você toma esse Verisol, só que tem que ser tomado praticamente quase em jejum. Por isso que muitas pessoas tomam, a gente deixa para indicar à noite, antes de dormir, muitas vezes. Que tem goma, já tem vários tipos. Quando eu adequo a proteína e põe esse colágeno, ele já está quebrado em aminoácidos. Então, o corpo já fica mais fácil ele pegar a minha pele e falar assim, eu preciso da taurina, eu preciso da leucina, ele pega as moléculas de aminoácidos e forma o colágeno da pele. Agora, se eu tiver com carência de proteína, para onde que ele vai? Na maior necessidade. Nós vamos lá, pedalo 120 km, estou com o meu músculo trabalhou com muita contração e está precisando ser reposto com proteína. Eu não comi proteína, vou lá, tomo colágeno. O que aconteceu? Esse colágeno vem de papel e vai tudo para o músculo. Entendi. Bom, Ayrton, foi uma aula, né? Com certeza. Tanto dicas valiosas de nutrição, alimentação, de esporte, suplementação. Tem mais alguma pergunta que você queira? Não, acho que seria isso. Você quer deixar algum recado, alguma coisa que a gente deixou passar aqui que você queira falar? Não, o recado que eu deixo é
é cuidar da saúde. E eu estou lendo, por sinal, estou lendo um livro muito interessante, que minha sobrinha brincando com um punhado de livro lá na casa do meu sogro, quando vê, eu falei, você vai estragar esse livro. Quando vê, ela jogou um livro no meu colo. Aí peguei um livro do Padre Marcelo, falando de alimentação quando ele teve a depressão. E aí ele tem uma frase bem interessante, que ele fala que o maior patrimônio que a gente tem, que é o nosso templo, que é o nosso templo religioso, chama-se nosso corpo. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo como saúde. Então se a gente não cuidar da saúde enquanto que a gente tem, não adianta a gente tentar cuidar do nosso corpo quando a gente está na doença. Então, qual é o melhor meio da gente cuidar e manter a saúde? Exercício físico e bons hábitos alimentares. Além de sono, além da alimentação, sono, a gente tem o lado social e o lado espiritual. É um conjunto. Lembrando que quem faz exercício consegue se alimentar melhor. Você acaba dando importância na alimentação, porque o exercício físico é concorrente de tudo. Uhum. Quando eu quero praticar, na verdade, um esporte de qualidade, eu vou concorrer com muitas outras coisas. O cara bebe cerveja, mas se aquele esporte tiver de qualidade, ele quiser competir, quiser ganhar a prova, aquele dia provavelmente ele não vai tomar. Ele pode até tomar cerveja, mas não vai tomar muito, porque isso vai atrapalhar a performance. Uhum. Ele começa também a ter uma seletividade também alimentar, porque ele sabe da importância dos nutrientes. Então, quem faz exercício, é normal a gente ver na academia e falar assim, aquele cara da academia, ele é até chato, ele quer comer de tantas em tantas horas, ele não fica sem comer a proteína, não fica sem tomar o café da manhã, porque ele sabe das necessidades dele. Uhum. Um atleta profissional de ciclismo, quando ele esquece, às vezes, o kit dele, ele fica até louco, né? Os gel dele, ele fica desesperado. Uhum. A alimentação, ela faz parte do contexto. A gente deveria mastigar bem mais os alimentos. E olha que detalhe, quando eu faço exercício e me alimento bem, eu acabo dormindo melhor. E detalhe, as melhores amizades, que é o meio social, você faz boas amizades fazendo exercício físico. E o exercício físico também é um bom meio de você procurar se espiritualizar. Então, fazendo exercício físico, você já está melhorando a tua saúde num contexto geral. Então, essa é a dica para o pessoal. 60% da população brasileira é sedentária. Eu acho que a gente deveria começar a mudar isso. Uhum. A gente procurar mais saúde para tratar menos a doença. Muito bom, Rogério. Ótimas dicas. É aquela frase, é real? Corpo são, mente sã. Né? E aqui eu tenho um presente para você, da Profit. É o Whey, tá? É o sabor cookie e sorvete. Opa, esse sabor aqui é o Profit. Opa, muito obrigado. O Whey Protein, como a gente disse aqui, ó, excelente. Inclusive, eu uso o Whey Protein até na sobremesa, viu? Tem várias receitas aí de sorvete. A gente faz muito sorvete proteico. Eu como muita fruta muito bom, né? Com Whey Protein. Inclusive, esse de cookies aqui, eu já experimentei fazendo sorvete. 2 bananas congeladas, 1 pote de iogurte natural, 2 colheres de sopa desse Whey Protein. Bato no congelador e bato no liquidificador e põe no congelador. Deve ficar muito bom, hein? Fica de sobremesa, uma sobremesa gostosa aí, para quem gosta daquele docinho de sobremesa, não vai açúcar, tá bom? Então, você vê que é uma ótima opção. E você vê que aqui, essa dosagem aqui, ó, tem 28 gramas por porção. Uhum. O que são ideal? A gente tem melhor efeito da proteína quando a gente distribui ela ao longo do dia. Então, a gente tem visto aí em alguns estudos aí que é interessante isso. Então, no teu café da manhã, você tem uma fonte proteica. No teu lanche da manhã, no teu lanche da tarde, também tem uma lanche proteica, além do almoço e no jantar. Uhum. Lembrando, a gente no almoço e jantar, a gente come uma carninha, alguma coisa, a gente tem. E no café da manhã? Algumas pessoas tomam leite, outras já não tomam nem leite. Uhum. Então, encaixar uma proteína. Eu posso fazer uma vitamina, ou um ovo, quem não gosta de ovo, faz uma vitamina com whey protein. Então, o suplemento, ele sendo bem visto, por isso que hoje ele está na classe de alimentação. Uhum. Porque muitas vezes a gente não bate a quantidade de proteína.
Tá bom? E só você falou do leite, né? E como é que estão os estudos do leite, né? Dizem que inflama, o que você... Ótima pergunta, eu adoro essa pergunta. Você deu aquele estralo aqui, Diego. Eu adoro essa pergunta. Até ontem eu postei um artigo ainda brincando na minha rede social. Isso é um estudo, uma meta-análise mais recente até em 2021. E comprovando, um dos maiores estudos, comprovando que o leite não é inflamatório. O que acontece? A gente precisa ver que... Qualquer tipo, caixinha, esses... O que acontece? Vem daquela coisa que a gente falou. Quanto mais natural o leite, melhor. Qual que é melhor? Integral, desnatado ou semidesnatado? Opa, depende. Se eu sou diabético, o integral às vezes é melhor que o desnatado. Se eu tenho problema com colesterol, o desnatado é melhor. Eu tenho que entender o caso. Por quê? O leite integral ele evita os picos glicêmicos. Se eu sou um adolescente, eu tenho muita espinha. Opa, o leite é um metabolizador, mas a gordura saturada vai dar espinha. Você gosta de leite? Ou tira o leite ou toma um desnatado. O que acontece é que fizeram o estudo e comprovar que o leite não é inflamatório. Melhor, eles pegaram um grupo de pessoas tomando leite e um grupo não tomando leite e foram pegar os marcadores inflamatórios. As pessoas que tomaram leite não tiveram marcadores inflamatórios. Detalhe, qual que é a quantidade de leite? Aí vem o segundo ponto. 200 ml. Não é para você tomar 1 litro de leite. 200 ml por dia. Por dia. É o que o pessoal tomava antigamente. Antigamente a gente tomava um leite de manhã ou um leite à noite. De vez em quando um outro leite, ou às vezes um outro horário. Hoje a gente toma muito leite para matar fome. E detalhe, com o que a gente mistura o leite? Com pote. Com açúcar. Tá vendo aqui a combinação? Aí eu pego o leite integral, que tem gordura saturada, e aí eu jogo açúcar. Detalhe, por que o leite se mostrou marcadores inflamatórios? O leite tem muitas vitaminas. O leite tem quase todas as vitaminas. Aí tem algumas pessoas que são alérgicas a uma proteína do leite, que é a caseína. Asma, acne. Aí essas pessoas, talvez você tirar o leite. Aí tem quais os tipos de leite. Quanto mais a função natural você buscar, seria melhor. O de caixinha é ruim? Não. O de caixinha é um processo, se quiser, para conservar ele. O que acontece? Quanto mais natural ele é, talvez o teu corpo absorva melhor. Entendeu? Mas eu não tenho condição, só tenho condição de comprar o de caixinha, porque compra de caixinha se você gostar do leite. É que hoje também não é tão fácil, né? Você comprar o leite ali direto. Direto e outra, estraga. Se você toma 200 ml, vou te dar uma conta. Você comprar um leite, por exemplo, solto lá. Eu gosto muito do leite que chama Lete, que tem a caseína 2A2. Porque a caseína, ela pode, às vezes, inflamar algumas pessoas. A caseína 2, ela tem um peso molecular, o tamanho dela é menor. Só que eu compro o leite, ele custa um pouquinho mais caro e vem uma garrafinha de 1 litro. Eu tomo 200 ml por dia. Esse leite vence em 4 dias. Se eu compro ele, que já passou um dia do vencimento, ele vai vencer. Aí, toda a vida eu vou ter que comprar um leite e estragar ele. Agora já tem umas marcas fazendo uma garrafinha de meio litro para isso. Porque eu mesmo tomava, eu gosto de um leite, tomava ele e estragava. Aí eu parei, falei, não vou tomar outro, compro de garrafinha, minha mulher não toma leite. Hoje minha fonte de proteína no café da manhã é ovo, que é rico em nutrientes, vitaminas. O ovo também tem todas as vitaminas, menos a C. Além disso, também o leite tem uma coisa, se eu tomar muitas quantidades, eu posso pegar aquele cálcio dele, que eu não vou absorver a quantidade, porque meu corpo também não vai absorver tanta quantidade de cálcio. Eu posso pegar essa quantidade de cálcio e criar uma calcificação em nível arterial. Isso em grandes quantidades, não em pequenas. As pessoas que tomaram 200 ml tiveram o efeito ao contrário, não tiveram a calcificação, tiveram uma melhor absorção. Então, eu tenho que pensar também nisso, que é a qualidade e quantidade. Qual que é a quantidade? Porque até a proteína, muito em quantidade, ela é ruim. Meu corpo não vai dar conta de absorver uma proteína tudo uma vez. Então, as pessoas precisam entender isso, é dosar. Entender a dosagem.
É o mal do, por exemplo, churrasco. Eu como carne, mas carne é saudável. Mas se eu comer só a carne no churrasco, o que acontece? Meu corpo não dá conta de degradar. E aí eu não comi carboidrato. Essa proteína da carne vai ter que virar carboidrato. Só que esse processo custa caro. Ele gera amônia. Para não gerar amônia, ele transforma a amônia em quê? Em ureia. E libera o quê? Ácido úrico. Aí você olha o ácido úrico da pessoa, está lá em cima. Aí o médico fala assim, você está comendo muita proteína. Eu vou investigar. Talvez não é que você está comendo muita proteína. Ou você está comendo muita proteína com cerveja, que a cerveja inibe, o álcool inibe tanta absorção da proteína. Ou pior, você está tomando comendo a carne, tomando cerveja e não comendo carboidrato. Aí você aumenta a ureia. Muito bom, né, Ayrton? Muito bacana. Fiquei meio até perdido, depois vou ter que conversar no bastidor aqui, que tinha umas dúvidas. E, Rogério, deixa um contato, quem quiser procurar o Rogério como um preparador físico ou como um nutricionista, como que a pessoa faz para te achar? Eu tô do meu lado de profissão de educação física, estou lá no clube, né? Trabalho lá no clube. Trabalhei muito com personal devido a esse trabalho com nutrição aí, que eu adoro, estou apaixonado com o trabalho no consultório. Então, como profissional de educação física, hoje eu só fico no clube lá, onde que eu coordeno também o departamento de musculação, e fico no consultório. As pessoas têm a minha rede social, lá tenho informações diariamente, inclusive ontem saiu uma matéria bem legal do Leite, que eu mostro falando desse estudo. Soltei parece que foi combinado, falando da torcida, tá até para lançar esse vídeo aí da torcida, da comida de entretenimento. E ali eu trago sempre informações sobre nutrição e sobre exercício físico. O meu Instagram é rogeriogomes.nutri. Eu tenho também um Instagram que é RG Esportes. O meu contato é 19, que é a nossa região, é 993 29 3708. Porque, além disso, eu tenho no consultório um trabalho que eu faço junto com a consultoria esportiva online. Eu faço todo um trabalho de avaliação física, tenho um trabalho lá de avaliação física, tenho um trabalho de consultoria esportiva online, tenho o trabalho da parte nutricional e tenho o combo onde que eu junto tudo. Perfeito, acho que é um combo muito bom, né? Você vai oferecer aí várias soluções aí para os seus... Independente da necessidade das pessoas, né? Seja emagrecer, ganhar desempenho, né? Eu acho que as pessoas deveriam fazer mais esporte primeiro para ser feliz. Que eu acho que é um meio dela ser feliz. Eu acho que se ela pensar que no esporte ela pode criar boas amizades, bons amigos, ter mais saúde, e ela vai ser feliz, vai liberar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Ela só tem coisa boa. Com certeza. Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por aceitar nosso convite. Quero agradecer mais uma vez a Profit, que está apoiando o nosso Aldeia Cast, ao Paulo, ao Robson, que estão dando esse apoio, essa força para a gente. É isso aí, Antônio. Eu que agradeço aqui, ó. O presente da Profit, né? Isso aí. Presentão. Muito obrigado para você também que estava em casa aí, onde você esteja, né? E até o nosso próximo Aldeia Cast.